E aí galera, terceiro turno voltando para mais um episódio. Meu nome é Diego Gomes, eu tô aqui com meu amigo Mark Zuckerberg brasileiro. Só não tem o dia dele, Gustavo Caetano. E? Eu sou o Matheus. Você não é o Mark Zuckerberg brasileiro. Não, de jeito maneiro. Mas você pode ser o Mike Krieger. Quem sabe? Vambora. Bora. Bom galera, nós estamos fazendo mais um episódio, é o segundo com o apoio do Sebrae Minas, que está com um programa de startups bem legal. Confere aí na borda do vídeo tem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante assim. A gente pensou, putz, voltei no tempo, quero dar um conselho para mim mesmo antes de empreender. Tipo aquela carta do Pete Sampras para ele mesmo, né? Não, é do Bruce Lee, não? Tem do Pete Sampras também. Ah, mas o Bruce Lee escreveu para o futuro, o Pete Sampras escreveu para o passado. Isso. Eu tô mais Bruce Lee. Entendi. Vou ser o ator mais bem pago de Hollywood antes dos 30 anos. Saquei. É tipo isso. Bora. Então, vamos voltar no tempo e o que você vai falar para você? Vou morrer aos 33 anos. Que isso, Que velho? isso, Gustavo? Não, aí você já tá morto, meu irmão. Não, Bora, galera, valeu! Bom, então vamos lá. Vamos voltar no tempo e falar pra gente o que a gente tem que fazer antes de começar. Bom, eu vou falar assim, uma coisa que eu me arrependo de não saber o suficiente antes de começar, mas mais do que isso, uma coisa que eu vejo acontecendo cada vez mais, assim. E o tempo passa, o mundo evolui, mas os empreendedores continuam cometendo esse erro, que é desinformação sobre o que realmente você quer fazer. Eu não sei vocês, mas todo santo dia eu recebo um e-mail que é mais ou menos assim: olá, quero fazer isso, é revolucionário, é fantástico, vai mudar o mundo, preciso tomar um café para pegar seu feedback. O pitch que o cara tá fazendo pra mim chama-se Uber, Airbnb. Eu tô exagerando, mas é assim. É coisas que o cara... É sempre algo que vai mudar o mundo, né? É uma coisa que já mudou o mundo há algum tempo. O cara não viu. O cara deixou a onda passar e ele acha que ele inventou aquilo. Ou então é aquilo com sabor de chocolate. Também tem essa. Então, pra gente, assim, eu recebo muito desse tipo de e-mail também. E alguns e-mails até bem ousados, assim. Tem e-mail de tudo quanto é tipo, de ideias que vão mudar o planeta, e coisas do tipo: tem uma ideia que vai mudar a sua vida, se você quiser saber mais, tá aqui meu telefone. Não posso falar. Não posso falar. Mas você pode ganhar muito dinheiro com isso. Tipo isso. Mas aí tem um e-mail interessante. Eu tinha lido uma época que vazaram alguns e-mails do Steve Jobs, e vários e-mails do Steve Jobs ele falava basicamente não. Steve, posso fazer? Não. Steve, isso aqui? Não. A resposta dele era isso. E uma vez ele chegou um e-mail do filho do ditador da Coreia do Norte, e o cara mandou um e-mail pedindo um iPod pro Steve Jobs, e o Steve Jobs respondeu: hell no. Eu falei, cara, não mesmo, né? Beleza. E chega um e-mail de um cara falando: pô, Gustavo, tudo bem e tal? Eu queria queria saber se você pode me mandar um mailing com a base dos seus clientes, né? Com os clientes da Samba, para que eu pudesse abordar esses clientes e tal, mas se pudesse mandar, inclusive, assim, o cargo ou o telefone dos caras e tal, facilitaria muito, mas um cara totalmente desconhecido. Aí eu mandei um e-mail estilo Steve Jobs, que é tipo, oi, vírgula, não. Mas assim, o que acontece no dia a dia, cara, é que a galera, eu acho que muita gente, tem muito empreendedor super qualificado, mas muita gente vive numa bolha, né? O cara acha que a ideia dele é a melhor, ninguém fez o que ele fez, ninguém nunca teve uma ideia parecida e tal. E esse eu acho que, concordando com o Diego, é o maior erro do empreendedor que está começando. Que é aquele cara, tipo, ainda não sabe direito o que fazer, mas, cara, tem uma ideia e acha que aquilo vai mudar o mundo, e na hora que vê é o Uber, ou é o Skype, ou o cara é o nem Snapchat, fez o mínimo do mínimo ali de, putz, eu tô fazendo isso para resolver esse problema. E aí o cara quer alguns atalhos também. Outro dia até o pessoal o André da Dito compartilhou comigo um artigo interessante do CEO, do Brian, CEO do Airbnb, que ele fala que não existe atalho para esse mundo de empreendedorismo. E muita gente tenta esses atalhos, tipo esse cara: pô, me passa uma lista de clientes aí que eu quero abordar todos. Pô, cara, não faz sentido. E vários outros que querem atalhos para ser a próxima grande coisa, mas o cara já quer começar grande.
Mas você pegar a história de todos os caras que estão fazendo, pega o Romero lá do Buscapé, pega o Thales do Exitax e tal, o cara não começa grande. Sabia que eu responderia nesse e-mail? Sim, segue anexo. No anexo não veio. Aí, não. Mas o que é a dica que vocês dariam aí pra quem tá naquela fase antes, né? Assim, tipo, cara, tô pensando em montar alguma coisa, mas tenho meu emprego e tal. Assim, uma coisa que eu acho que é importante falar é que quando o pessoal tá começando, eles entram mesmo no mundo da fantasia. Isso acontece. E não tem nada de... Eu entrei também. E não tem nada de errado. O Gustavo também entrou. Nesse começo não tem nada de, assim, errado, vamos colocar assim. Você começar e você tá pensando assim, poxa, né, quero fazer isso, quero ser desse tamanho, etc. Mas é importante que depois de fazer isso, né, voltar e colocar o pé no chão, aterrissar e aí fazer um trabalho com bastante humildade, sem ter toda aquela pompa de ser uma coisa e na verdade ser outra, entendeu? Então, esse lance de ser real, ser verdadeiro, ser transparente e ralar mesmo, cara, suar, correr atrás, admitir que você precisa de aprender, ter essa abertura para aprender sempre com aqueles que estão perto de você, seja aprender a não fazer alguma coisa ou aprender a fazer alguma coisa certa, mas sempre ter esse espírito mais de, cara, tem que aprender mais, tem que conhecer mais coisas. Isso faz muita diferença e tira o cara dessa desinformação, de ter uma cabeça acéfala, né? Tipo, tô aqui viajando no glamour das startups, tô indo em tudo quanto é evento, pronto, agora tem um cartão, agora tem uma startup. Não, cara, relaxa, vai estudar bastante, vai analisar mercado, depois você vai testando devagarzinho um MVP, devagarzinho, até você ver se tem fit de mercado. Passo a passo, Uma pergunta que eu aprendi no começo não, assim, eu aprendi tem 2 anos, tive que me ferrar muito para aprender, é assim, você compete com o orçamento de quê? Porque todo mundo fala, não tenho competidores, é rookie mistake, mas tudo bem, não tem problema você não ter competidores, mas se alguém vai te pagar para usar seu produto, esse dinheiro vai sair de onde? Eu acho que essa é a primeira pergunta, a primeira sacadinha ali de que o cara tem que ter, falar, putz, eu quero vender para profissionais de marketing. O que os profissionais de marketing compram? Ele gasta tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. E só isso já fala, putz, dá para tirar de algum lugar. Ou dá para fazer esse cara economizar dinheiro ou aumentar o retorno que ele tem com esse investimento atual dele. Mas entender de onde que vai vir isso, eu acho que é um ponto legal. Ver o que está rolando lá fora também, eu acho que é um jeito muito interessante de ver o que vai acontecer aqui. O Brasil está uns 4, 5 anos atrás do que acontece lá fora. Então olha o que está acontecendo lá fora. É lógico que as coisas não se replicam 100% iguais aqui, mas muitas coisas acontecem muito parecidas com o que aconteceu lá fora. Eu tenho uma frase que fala, cara, inovar é muito legal, mas não sem fazer benchmark. É tipo assim, inventei um novo jeito de fazer streaming de vídeos na internet. Isso, muitas vezes, pra mim, vai soar, tipo, putz, complicado. Agora, putz, a gente aprendeu isso, e a gente fez uma coisa que é 20% melhor. Exato. Isso pra mim é inovação. Eu acho que é muito legal a gente fazer benchmarking sempre. Se você está começando, vamos supor, eu vou vender para o departamento de RH de uma empresa. O que esse cara está gastando dinheiro? O que os caras lá fora gastam dinheiro? O que é feito lá fora? Eu acho que essa é no mínimo uma decisão que você tem que tomar para entender o seu mercado, que é segura. Eu não estou falando para você copiar de forma alguma. Mas pelo menos tem alguma inspiração baseada em algo que... Benchmarking é obrigatório. Esse cara fez, deu certo lá fora e tal. Aqui no Brasil pode ser que a mesma coisa não funcione. Por exemplo, o caso da Conta Azul lá. Tem a Intuit lá fora, tem outros players lá fora que são grandes. Mas aqui no Brasil você tem coisas que são muito específicas no mercado brasileiro. De ERP e tal. No caso deles, muito específico. Mas o cara, lógico, se inspira em alguma coisa. É muito difícil, como você falou... pensar que você vai criar algo que é super disruptivo, porque as inovações extremamente disruptivas são muito difíceis de acontecer. Precisa de muito dinheiro para acontecer. Pega o Twitter levou 400 milhões para virar o Twitter. Então você tem um monte de empresas que precisam realmente, para ser algo super disruptivo, precisa de um caminhão de dinheiro, né? O caso do Conta Azul é um caso engraçado que eu sempre cito o Silvio Meira, a galera deve estar cansada de ouvir. Inovação para mim é nota fiscal. Exato. A Intuit jamais ia ter um software que soltasse nota fiscal se não fosse o Conta Azul. Então eu acho que assim,
eles levam isso a um ponto. Pra mim é uma puta empresa inovadora que tem uma cultura muito legal. E os caras fizeram benchmark e entenderam, falaram, isso aqui não funciona para o Brasil, mas é um negócio gigantesco. O que funciona no Brasil? Acho que esse é um mindset muito legal. E com relação a esse negócio de grana e tudo mais, acho que é importante também lembrar, porque às vezes quando a gente começa uma coisa, a gente acha que beleza, eu rodei um mês, agora vou procurar um investidor, vou levantar 50 milhões. E não é assim que funciona de jeito nenhum. Assim, tem que ser muito fora da curva, tem que ser uma situação muito específica, com track record de outras questões para talvez isso funcionar. Cara, é igual jogador de futebol também. Assim, eu acho que a comparação é muito parecida, porque você tem algumas estrelas e algumas até que já estão em... Hoje eu vi lá que o Descomplica levantou mais 21 milhões. Pô, legal. Né? Então as pessoas não vão ver no mesmo dia que eu tô falando, mas Descomplica levantou 21 milhões na rodada C ou D, eu acho. Né? Você pegar o Get Ninjas também. Mas esses caras são os Romários, cara. São, né, os Ronaldos e tal, os Neymares, né? Então não tem muito desse cara, que é o que você tá falando aí. Não é todo dia que aparece né, gente levantando muito dinheiro e tal. Nos Estados Unidos, para surgir um Facebook, morre 1000. Não é? Né? Lá mesmo é uma competição muito grande. Então, a gente tem que entender que 98% das empresas aqui não vão levantar capital. Né? E sempre partindo desse princípio, não, eu tenho que eu tenho que ganhar tração, eu tenho que fazer o meu produto parar de pé, as coisas têm que fechar, eu tenho que dominar um pouco mais os processos. Coisas que pouquíssimos falam, que é entender um pouquinho sobre gestão, sabe? Conhecer um pouquinho de cada área, saber um pouco de finanças, sabe? Pelo menos fazer uma 2 mais 2, alguma coisa, entender algumas coisas, para você não chegar tão cru e, cara, e agora? O que eu faço? Né? Aí você tá lá com uma bomba na mão, você não sabe resolver, você tá dando esse conselho, eu também queria dar esse conselho, mas eu quando comecei, bicho, cara, eu sabia zero de finanças. E me arrependo, assim, se eu pudesse voltar no tempo... Hoje eu sei o mínimo, o MVP de finanças eu sei, sabe? Com certeza, eu concordo com você. Mas é uma coisa que você tem tempo, não tem desespero, não precisa ter desespero. A menos que você tem uma coisa que é muito time sensitive, espera um pouco, se prepara um pouco mais antes de começar. Eu acho não que... vai largando emprego, calma, muita calma nessa hora, né? Eu vejo assim... Fui selecionado para uma mentoria de startups. Pedi demissão e tô indo. É perigoso. Exatamente. Não, e aí um negócio do TechCrunch que eu acho que você fala bem, né? Eu acho assim que a gente tem que ter esses caras lá fora e outros casos aqui no Brasil mesmo como inspiração, mas entendendo que o mundo, a realidade é muito mais difícil, pesada do que o glamour do empreendedorismo que a gente vê no dia a dia, né? Nas páginas da Exame. Tava nas minhas notas aqui. Lê o TechCrunch todo santo dia, depois você para. Depois você para, fala, cansei, não aguento mais. Pelo menos para entender e esquecer. Acho que é uma experiência divertida. E cair no mundo real, porque o TechCrunch é só isso, né? Não sei quem levantou 50 milhões de dólares, não sei quem levantou X milhões de dólares com valuation de 4 bi e tal. Foi comprado antes de ter um produto. Esse é o meu preferido. Empresa de 12 pessoas foi vendida por 250 milhões de dólares para Cisco. Tipo, cara, assim, é muito difícil, é muito longe da nossa realidade. Né? Isso aí não pode te frustrar também. Ele tem que ser algo que, inspira para entender como é que esses caras fazem, mas não é algo que... É bizarro que ao mesmo tempo que você tem que ler, você não deve ler, né? Porque a pegada é totalmente diferente, é outro mundo, mas você precisa entender para criar alguma coisa, entender a dinâmica. Exatamente. Como é que funciona. Eu acho que é muito interessante isso. Bom, eu acho que essa talvez seja a melhor dica que eu poderia dar agora, assim, a minha preferida pelo menos, que é cole em gente que tem essa mesma ideia maluca sua de montar uma empresa. Ou, se possível, e melhor ainda, cola em alguém que já foi lá e fez a parada. Começar já é difícil, começar sozinho é muito mais difícil. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha como camaradas, como mentores, o Gustavo, o Manuel Lemos, vários caras que já tinham passado por isso antes e, ajudou um pouquinho ali. A responsabilidade continua muito grande e tudo mais, mas se eu não tivesse, eu não teria com quem conversar. Então eu acho que é muito importante você colar e tomar cerveja com os caras, igual a gente está tomando aqui.
tem um cara na sua cidade ou um cara no seu estado que já fez isso antes e não se limite geograficamente. Skype, Hangout, whatever. E o mais importante, Diego, eu acho que é saber os bastidores, né? Toda vez que eu tô com um desses empreendedores de sucesso, eu tento entender, bicho, mas o que não aparece muito na revista e tal? O que deu errado ali por trás? O que pega no seu dia a dia e tal? E aí você começa a ouvir coisas que muitas vezes fazem parte do seu dia a dia, e aí você vai olhar e fala assim, pô, isso também acontece com o cara? Pô, isso também, né, isso acontece com todo mundo. E aí você começa a se sentir tranquilo também de falar, pô, não é só comigo. Porque muitas vezes a gente vai pensar, e o caminho de empreendedorismo é um caminho difícil pra caramba, é uma montanha-russa, hoje tá bem, amanhã mais ou menos, depois isso aqui e tal. Mas o que você tem que entender é que, cara, isso faz parte da história de todo mundo. E o problema de ler só o TechCrunch, ou ler a Exame o tempo inteiro, então você só vê o que é bonito, o que está aparecendo lá na frente. Mas os bastidores aqui, as pancadas e tal, o que acontece no dia a dia, ninguém está falando. Então por isso é importante colar nesses caras, mas não para saber o que você já sabe. Né? Quando eu sento com o Marco Stefanini lá, que é o dono de uma empresa de 17 mil funcionários, 2 bi de faturamento que é a Stefanini, eu sento com ele para saber, Marco, mas o que não funciona? O que deu errado? Onde você apanhou? Porque o que deu certo eu leio no livro, leio na entrevista dele no jornal e tal. Não, com certeza. O que você tem para mandar, Matt? Cara, acho que assim, a maior parte das coisas a gente comentou aqui, pelo menos que vieram na minha cabeça. Assim, repito mais uma vez, acho que consumir bastante conteúdo, não para se inflar a cabeça e virar um ultra teórico que dá palestra e que é mentor de Startup Weekend. Nada contra, adoro Startup Weekend, é um programa sensacional da Up Global, eu já participei de vários. Mas ao invés de virar um mentor profissional desses negócios, porque você leu e sabe tudo, é importante que você leia e coloque em prática. Então, assim, não adianta nada ficar consumindo um monte de conteúdo e morrer afogado nesse mar de informação, né? Eu prefiro receber conselho de um cara que já se fudeu do que de um cara que nunca tentou. Exatamente. Eu sou dessa política também. Assim. Então, assim, ler as coisas é muito importante. Colocar em prática é tão importante quanto as leituras que você está fazendo, você colocar em prática e tirar as lições, né? E, enfim, e sempre muito pé no chão. Pelo menos para mim, assim, a lição que eu tenho é sempre muito pé no chão. Não deixar esse lance de glamour ficar subindo na cabeça, etc. Seguir pé no chão, fazendo as coisas, ajudando, quando puder ajudar as pessoas, você ajuda quem você pode, quando não dá e pronto, mas sempre mantendo o pé no chão, saca? Acho que pra mim se eu voltasse atrás eu falaria isso, assim, não se iluda com os grandes sonhos, assim, que podem até existir, mas vai pé no chão, fazendo dia a dia, pra você não acabar caindo no buraco sem ver, entendeu? Legal. Bom, eu queria compartilhar uma experiência um pouquinho mais pessoal, que foi o que meio que me jogou nesse mundo antes de fechar. Se vocês tiverem alguma coisa aí, vai matutando aí. Bom, quando a coisa que virou o switch na minha cabeça, falar, quero montar uma startup, quero trabalhar com internet, foi a época da febre da Web 2.0. Eu acho que hoje tem-se no Brasil um boom de startups. Na verdade, está um ano atrasado, 1 ano e meio, mas teve-se naquela época assim, Web 2.0. A internet é mais do que só conteúdo, são plataformas de colaboração, é conteúdo gerado pelo usuário, é uma plataforma onde pode se construir qualquer coisa em cima dela. Aquilo mexeu muito comigo, que eu queria ser... A minha motivação era menos montar uma empresa e mais montar uma coisa legal na internet. E é super bacana pegar carona nessas ondas e dar uma estudadinha em cima. Na época, cara, eu era clueless. O que é uma startup? O que é uma empresa? Como é que você contrata uma pessoa? Isso era uma coisa de outro mundo pra mim. E o livro que me deu o clique de quero fazer e vou fazer isso foi o Getting Things Done, do David Allen. Que produtividade é obrigatório se você quer montar um negócio. Você vai ter que aprender a lidar com o seu tempo, com suas tarefas, com seus compromissos não de trabalho, com tudo aquilo. Então, esses foram os dois pontos que mexeram comigo, assim, antes de começar. Cara, no meu caso, assim, por eu não ser da era em que eu sou mais old school, e não é da era que tinha o glamour de startup e tal, na época que eu montei... aplicativo pra Page. O Manel fez isso, mas... É verdade.
Mas Não, no meu caso, cara, era muito uma oportunidade, porque era 2005, quando eu estava na faculdade e resolvi montar a empresa para vender joguinho para celular. E era muito uma oportunidade de momento, eu não pensava em empreender. Empreender na época era um negócio, tipo, cara, se você é empreendedor, é dono de padaria, dono de coisa, não tem aquele glamour do empreendedorismo que tem hoje, né? Em 2004, 2005 não era um negócio super legal. Mas eu vi uma oportunidade ali e saí correndo atrás, eu nem sabia que eu estava fazendo direito. Eu sabia que eu queria vender joguinho, não sabia como e fui atrás de quem fazia e tal. E aí começou, mas eu não, em nenhum momento pensei no glamour do empreendedorismo, era muito mais porque, cara, eu vi que tem uma oportunidade de vender joguinho, vou correr, vou ser rápido para trazer alguém e vender isso para as operadoras, né? E meio que a gente não seguiu nenhum dos conselhos assim, que a gente está dando, né? Nenhum, cara. Aí eu tava na Unimed, saí da Unimed, Rio, para tocar esse negócio, toquei e as coisas deram, um monte de coisa deu errado e algumas coisas deram certo. Você, Matias, tem algo aí? Não, acho que é isso, cara. Que eu queria contribuir com o pessoal era isso. Mais esse lance de pé no chão mesmo. É o que mais me chama a atenção hoje. E foi o que até me levou a começar a escrever no Vida de Startup, sacou? Porque eu via que tinha muito pouco conteúdo de qualidade em português. Seu blog tá do caralho, by the way. Valeu. Eu ainda não comentei pra isso. Pra mim, o melhor, eu diria. Vidadestartup.org. Então, assim, eu comecei fazendo... O que eu comecei fazendo? Com um exercício puro e simples de traduzir artigos que, assim, me cativavam muito. E eu sabia que tinha pouco conteúdo em português de qualidade. Então, traduzindo, dando todas as fontes, linkando tudo certinho. E depois comecei a escrever um pouco das minhas experiências também. Comecei a chamar outras pessoas para fazer guest post também. Então, e construindo um conteúdo relevante, né, de qualidade. E eu acho que também é uma forma, eu gosto de falar que é um payback que eu dou para a comunidade com as lições que eu tenho aprendido. Eu até queria fazer um adendo, já que a gente tá falando. Última coisa, eu prometo que eu termino depois dessa. Não, de boa. 3 sites que eu acho que são vozes interessantes de startups no Brasil hoje. Eu gosto muito do seu blog, o Vida de Startup. Eu acho que o Matos do Startupiando tem algumas ideias muito legais que eu acho muito bacana. Concordo com você. E eu acho foda o trabalho da Astela. Eles têm o blog mais legal e o melhor conteúdo mesmo, sobre empreendedorismo. E eu acho que é legal que vem de um investidor e não de um empreendedor. Eu acho que pra mim são as 3 vozes mais legais aí de empreendedorismo pra gente acompanhar. Bacana. Massa. Bom, vamos pras dicas, galera. Falamos muito. Falou. Valeu. Bom, então, falando de dicas. Fui no futuro e voltei e mandei uma dica pra mim mesmo através de uma carta igual o Pete Sampras, nesse caso. Show. Aprenda a usar o Excel, cara. Você está começando uma empresa, você vai ser escravo dele eventualmente. A meia dúzia de truques vão ser o suficiente, mas dá uma estudadinha. As fórmulas no Excel salvam. Não cara, é só... E o Excel reduz um monte de cursos aí, ou de programas que você precisaria usar. Tipo assim, um monte de coisa de CRM e tal, você consegue fazer no começo da sua startup, você consegue fazer tudo no Excel, né? Um monte de cara gerencia a empresa inteira no Excel. Durante os primeiros 6 meses de Rock Content, a empresa era toda no Excel. A gente nem tinha programador. Era tipo, nosso software era Excel. O que a gente tem que entregar para qual cliente, qual dia. Tava tudo lá. Se ele pagou, era tudo uma planilha só que controlava a empresa inteira. A gente chegou no cúmulo que a gente tinha a planilha mãe, que era uma planilha que listava todas as outras planilhas. Isso não é mentira. Aí. Doido. Como encontrar a planilha? A planilha mãe vai ser muito útil no começo e você sempre vai querer matar ela, mas ela vai voltar sempre. Massa. Então, tipo, a minha dica não é sobre como usar o Excel, mas para quem desenvolve ou para quem está mexendo mais diretamente com o produto e usa GitHub, a maioria usa GitHub, chama ZenHub. Ele organiza o seu GitHub como se fosse o Trello, saca? Então ele monta os cards como se fosse o Scrum, por exemplo, e você consegue arrastar os cards de um lado para o outro, das listas diferentes, e você tem outras coisas legais, tipo a Burn Down Chart está aqui também, então você consegue... Quanto custa isso? Cara, acho que custa $5 por pessoa, sacou? É muito legal. Então você consegue ver se está tudo no prazo, o que está sendo entregue, o que não está sendo entregue. E é bem bacana, ele é bem completinho. A gente está usando já há algum tempo e recomendo para todo mundo que usa GitHub, tá com um time enxuto,
acho que vale a pena o investimento, porque você tem uma visualização muito mais interessante, já vê o quadro que completa do Scrum, e você tem também o controle de prazo, se está tudo entrando dentro direitinho, você faz o peso de cada issue, tudo certinho, é bem completo. O que eu tô vendo aqui é um Trello com cara de GitHub, e parece muito bom. Exatamente, então você pode arrastar, etc, enfim... Pô, foda, muito legal. É bem legal mesmo. Então, muito legal. Chama Zen Hub, Zen de Zen e Hub de Hub.com. Acho que é .com. Se não for, você busca no Google aí junto com o GitHub que você acha. Dá para experimentar, acho que por 15 dias. Então, recomendo aí para vocês. Experimentamos, gostamos e agora a gente vai seguir utilizando. Muito legal. A dica nossa. Cara, minha dica é Pô, eu li outro dia uma reportagem, nem acreditei que existisse esse negócio. E eu vi ainda que está em beta até hoje, sai agora esse mês. Mas é um site americano chamado TheGrid.io. É mais um I.O. lá das ilhas... GoDaddy. Das ilhas GoDaddy. E aí, cara, o que é esse negócio? Ele cria templates baseados em inteligência artificial. Então você joga texto, joga as imagens e ele monta o site para você. Eu achei esse baseado em inteligência interessantíssimo. E eu tava vendo aqui que ele faz inclusive correção de cor, de imagem, tudo automaticamente baseado em inteligência artificial mesmo. Então, assim, se esse negócio funcionar como eles estão propondo, é uma revolução gigantesca. Principalmente, é lógico, assim, quando você vai para um nível já muito mais avançado de pensar cada coisinha do site, ver o que tá convertendo mais ou não e tal, não sei se esse aqui é o caso. Eu também achei fantástico. Mas, cara, pra você começar a tacar um negócio ali, joga as imagens, o texto e tal, e ele monta o site pra você, eu acho que é fantástico. A ideia é poderosíssima, assim, eu torço pra que esses caras entreguem. Eu sou um pouco cético, mas eu fui muito fã, que é tipo igual o primeiro cara que tentou fazer um buscador, saca? É muita loucura, é uma mas... revolução, né? Não entra na cabeça, assim, é uma doideira. E sai agora, então... Eu acho que agora, julho, é a data prevista para isso aqui estar no ar já. Legal. Pô, Hoje primeiro tá só a que beta testar, fechada, a gente fala assim. em outro programa isso aí, porque eu Legal acho que pra caramba. parece ser muito legal. Seu founding member número 50 mil. 50 mil. Tá Tem bem. 50 mil que bancaram aí. É, bem legal. Massa demais. Bom, eu tenho um disco, como sempre, não poderia deixar. Esse é do N5? Ainda não. Tá, um dia vai chegar. Pô, eu até poderia, eu tenho uns no backlog, mas eu não vou soltar, tô guardando. Não, É episódio final de Friends. Beleza. É tipo na Caverna do Dragão, pra piorar. Não, eu achei muito legal o Unorthodox Jukebox do Bruno Mars. É um disco legal pra você ouvir quando você estiver dirigindo com a sua patroa. Eu dedico esse pra mim. My pride, my ego, my... Bom, também vale acompanhar no site do Sebrae Minas. Eles estão com conteúdo muito legal para quem está empreendendo. Tem e-book, tem muita coisa bacana. Tem um manifesto legal que eles fizeram também. Tem o glossário, coisas para quem está começando, os primeiros passos. Tem muita coisa interessante lá para começar. Inclusive, startups daqui que estão fazendo um trabalho bem feito. Também tem alguns depoimentos lá. Acho legal, né? Dar uma conferida foi nosso também. Primeiro patrocinador / apoiador, o primeiro cara que... Ele tá bancando essas cervejas aqui. Exatamente. Me pagou uma camisa 10. Ele patrocinou minha operação no rim também, né? Sebrae é demais, cara. Bom, galera, a gente queria agradecer pelo apoio aí do Sebrae. E o terceiro turno a gente está buscando apoio. Quem quiser patrocinar, colaborar, mandar pergunta... Ajude a gente a ajudar vocês. Exatamente. Se é uma startup que quer aparecer para milhões de pessoas no mundo inteiro, patrocina esse programa aqui, cara. O Mark Zuckerberg consegue te colocar ali no topo da timeline. E um adesivo aqui, ó, vale ouro. O Luciano me falou que já tem trial do Magnetis por causa desse adesivo. Aí, ó. Só queria falar uma coisa aqui, ó. Tem um adesivo do Melios aqui, já tem alguns meses. Eu quero saber quanto que vem o cashback desse adesivo aqui, viu? Israel, o Fli, estamos esperando aí um retorno. Senão. Pô, chega de piada, galera. Acabou. Valeu. Adeus. Vamos que vamos.